Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, entre outras modalidades. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. A meta agora são 1.700 inscritos aqui no YouTube, então se você ainda não está inscrito, já se inscreve, é de graça. Me ajuda pra caramba e faz o futebol americano e tudo que eu falo aqui no YouTube chegar para mais pessoas. Esse é o segundo vídeo dessa sexta-feira. Sei que não é o modelo ideal postar vídeos assim tanto em sequência, mas a gente tem muitos jogos nesse final de semana. A gente vai ter 15 jogos entre Taça 9 de Julho, Brasileirão e BFA, então eu achei que seria mais saudável, até para mim, para eu conseguir gravar com qualidade nos três, dividir em 3 vídeos. O da 9 de Julho saiu um pouquinho antes desse, eu estou gravando em horários um pouco diferentes, então o da 9 de julho já está pronto, deve ter saído primeiro, esse vai sair meia hora depois, e o da BFA também deve sair meia hora depois que esse está no ar. Então vocês têm aí a oportunidade de conferir, todos os 15 jogos só vão estar aí divididos em vídeos diferentes, para quem quiser acompanhar. Para falar desse segundo vídeo, a gente vai falar do Brasileirão, né, da CBFA, vem aí para sua semana 4, a primeira semana que a gente vai ter muitos jogos, vão ser 6 jogos nesse final de semana, e a primeira semana da D1, a gente vai ter a abertura oficial da primeira divisão, né? Divisão que ano passado foi vencida pelo Curitiba Crocodiles, né? Então o Croco vem aí tentando o bicampeonato do Brasileirão, né? O Croco já tem 3 títulos nacionais, tentando agora o Tetra, e o Croco não joga esse final de semana. Mas vamos começar falando, né, de tudo isso com os jogos da D2, né? A gente tem 4 jogos pela D2, jogos pelo grupo A, B e C, né? Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A gente vai começar com o jogo entre a equipe do Criciúma Iron Tigers e o Canoas Bulls, né? As duas equipes já jogaram um jogo cada uma, o Iron Tigers perdeu na estreia e o Bulls venceu na estreia. O Tigers perdeu por Erechim Coroados num jogo em que o seu ataque não estava muito em sincronia, não conseguia correr com a bola de forma desenhada ou na improvisação do quarterback, faltou muito ali em vários aspectozinhos que esse time ainda precisa desenvolver essa casca. Então eu acho muito importante que essa equipe do Iron Tigers teste muitas coisas, que veja o que pode ou não funcionar. Eu acho que o ataque tem que tomar decisões um pouquinho mais rápidas, porque realmente se você insiste muito, você vai acabar sendo sacado, você vai sofrer turnovers. Então, às vezes, jogadas onde o quarterback tem que decidir um pouco mais rápido se ele vai correr, se ele vai passar. Ele mesmo, às vezes, tem o senso de urgência numa jogada de passe para se livrar da bola ou tentar fazer alguma coisa diferente. Mas é um ataque que, majoritariamente, o que falta é ritmo, né? Então esse ataque precisa ficar em campo, precisa criar campanhas. Claro, pontuar é o cenário perfeito, mas se o time conseguir sair desse jogo contra o Bulls, com a gente podendo falar que teve 5, 6 campanhas onde conseguiu ali 2, 3 primeiras descidas em cada um, onde conseguiu pontuar 1, 2 vezes, onde a gente conseguiu já ver uma identidade desse ataque, eu acho que eu já sairia bem feliz se eu conseguisse ver uma identidade nesse ataque do Iron Tigers já nesse segundo jogo. E eu falo isso porque vai encarar um time que para mim é um dos favoritos desse Brasileirão, que é o Canoas Bulls, né? O Canoas Bulls que venceu na estreia, o ataque engasgou um pouquinho, mas foi se soltando, conseguiu pontuar, depois a defesa roubou a bola e o ataque capitalizou, aí conseguiu controlar o jogo, vamos dizer assim. Mas é um desafio muito bom também para essa equipe do Iron Tigers, né? Então vai encarar aí para mim um time que é candidato ao título, que vai exigir ainda mais, né? Tanto do físico quanto da parte técnica, do que você vai conseguir fazer ou não, do que a defesa pode se ajustar ou não. Lembrando que, apesar dos 33 pontos sofridos, né, essa defesa do Iron Tigers, ela conseguiu 2 interceptações, ela parou a equipe do Erechim Coroados várias vezes no campo de ataque. Então tem mérito, claro, é indiscutível os pontos que a equipe sofreu, a defesa tem que se ajustar em algumas coisas, mas anulou o jogo terrestre do Erechim Coroados, que ok, praticamente não existiu, mas quando o Coroados tentou correr, a defesa marcou bem. O jogo aéreo roubou algumas bolas, desviou alguns passes, mas o ataque para mim eu acho que é o principal fator para que esse time consiga trabalhar mais o jogo, né? Da equipe do Canoas Bulls, eu tenho aqui algumas anotações que eu sempre faço para todos os jogos, né? Eu acho que o ataque ele tem que vir um pouco mais ligado, né? Você está encarando um adversário que talvez não vá brigar diretamente por um título, então você precisa realmente vir com o pé no acelerador, você tem que fazer esse time, de certa forma, trabalhar mais, você tem que forçar, né, um pouco mais o seu ataque. Eu acho que o time tem que continuar variando
muito o seu jogo terrestre, conseguir utilizar o seu quarterback, conseguir utilizar seus wide receivers em jets, em sweeps, usar bem seus running backs também. É um ataque que está jogando muito bem no jogo terrestre e pode ser um jogo para você explorar um pouco mais o jogo aéreo, tentar algumas coisinhas diferentes, criar essas dores de cabeça do bem na cabeça do treinador, né? Que é o que fazer se muita coisa estiver funcionando. E da defesa, eu acho que é um jogo que a defesa, como eu disse, né, vai encarar um ataque que ainda não tem uma identidade, então de certa forma você geralmente tem que jogar no estilo mais padrão seu e se ajustar ao que o adversário vai fazendo e tudo mais, mas é uma defesa que jogou muito bem na estreia, é uma defesa que eu acho que tem um jogo aí que pode roubar muitas bolas, forçar muitos turnovers, e o Bulls, na minha opinião, é favorito, né? Hoje vão sair os pitacos também lá com o perfil do Brasileirão, então inclusive quem ainda não segue lá no Instagram o Brasileirão e não me segue, tem ali conteúdos semanais, boletim, entrevistas, pitacos, e é muito legal que a galera siga e acompanhe também por lá, porque ajuda que a gente divulga o campeonato lá no Instagram. Mas para mim é isso, eu acho que o Bulls é favorito, né? E acho que nesse primeiro jogo é isso. Passando agora para Erechim Coroados e São Miguel Indians, né? O Erechim Coroados que venceu o Criciúma Tigers na estreia, contra esse São Miguel Indians que vai fazer seu primeiro jogo em 2023. Né? Não é a estreia do time só no Brasileirão, é a estreia do time esse ano, nessa temporada. Equipe que não jogou nenhum estadual, né? Teve ali um amistoso contra o Redfit, né? Então a gente não tem imagens desse jogo, mas foi o único amistoso que a equipe jogou. E sendo bem sincero, é um jogo que eu fiquei bem dividido. Por mais que o Erechim Coroados tenha vencido com uma certa folga, né, o Iron Tigers, a gente viu que o ataque poderia ter deixado mais pontos, né? O Ibrahim passou para 4 touchdowns e teve 2 interceptações, mas foi um time que o jogo terrestre não está lá e eu acho que isso pode pesar em alguns momentos. A defesa fez o que tinha que fazer, né? Forçou 4 turnovers, conseguiu fazer tudo o que precisava fazer, né? Então é um jogo bem dividido, porque eu fui ver os últimos jogos desse São Miguel Indians, né? É um time interessante de se assistir. Né? Na defesa, é um time que alinha com 5, 6, 7 caras na linha, manda 5 na pressão, às vezes manda 6, confia muito que sua secundária vai conseguir fazer o papel, e aí que é o matchup do jogo. É essa secundária contra um time que quer passar muito a bola, e passa a bola em profundidade, passa a bola pelo meio do campo, passa às vezes em passos curtos, em jogadas mais curtas, mas é um time que eu imagino que vai passar mais segundo e terceiro nível, né? Passo médio e passo longo. Então, é um duelo interessante para a gente assistir. Né? O ataque do São Miguel Indians é um ataque que é mais primariamente terrestre. Né? Eu até deixei anotado aqui o Lucas, que é o quarterback da equipe, que me confirmaram que ainda segue, né? Foi o que jogou na final da Copa do Paraná no passado, né? Onde o time foi campeão vencendo o Cascavel Olympians. É um cara que corre com a bola, é um cara que pode improvisar, se desenvolvendo como um passador. A gente vê alguma consistência em passes curtos e inconsistência em passes longos. Acho que todos os quarterbacks passadores têm muito disso também, mas eu acho que é um cara que, pelo que deu para ver, controla bem, não perde muita bola, né? Então é um cara bom para evitar turnovers também. E assim, é um time que corre muito, né? Corre muito, varia o seu jogo terrestre, hora corre com o Lucas em corridas desenhadas, hora usa seus running backs, tenta movimentar sua aérea também ali para confundir a defesa. Mas é um time que a gente não viu jogar ainda esse ano. Então, por isso, né, analisando e sendo até justo com as equipes que eu já vi jogar, eu coloco um pouquinho de favoritismo para os Coroados, porque eu acho que tem o fator da estreia, vai estar jogando em casa pela segunda vez, então a equipe do São Miguel Indians talvez tenha um aspecto de ritmo de jogo, né, quando tá valendo é diferente, mas eu acho que é um jogo que se o São Miguel vencer, não vai ser uma surpresa. Eu acho que a gente pode ter um jogo ali bem amarrado nas trincheiras, ainda mais se o Indians trouxer essa identidade terrestre para o jogo, e principalmente eu acho que a grande questão é a secundária do Indians, que é colocada em situações de 1 contra 1, contra esse ataque do Erechim Coroados, que gosta muito de passar a bola. Passando para o terceiro jogo, a gente tem 2 estreias, né? A gente tem aí pelo grupo C, o jogo entre Londrina Bristolbacks e a equipe do Caraguá Ghost Ship, né? As 2 equipes estreando no Brasileirão D2. O Caraguá Ghost Ship estreando em torneios nacionais, o que é muito legal ver a equipe do Ghost, a equipe que tem a Érica lá na presidência, o Gui no comando do time. Assim, por ser de São Paulo, a gente acompanha muito, vê tudo que eles estão tentando fazer para tornar o programa melhor, para incentivar a cidade a abraçar o Caraguá Ghost Ship. Isso é muito legal, uma equipe que eu gosto bastante por tudo que eles estão fazendo, né?
E vai ser um jogo difícil, é uma estreia complicada para essa equipe de Caraguá. Vai pegar esse Londrina Bristol-Becks, que acabou de vencer o bicampeonato do Pinhambol, né? Bicampeão, venceu em 2022 e venceu esse ano o Pinhambol. Apesar de a gente não ter visto a melhor das partidas contra o Ponta Grossa Phantoms do ataque do Bristol, né? A gente viu um time que conseguiu na defesa controlar muito bem, os special teams foram fundamentais ali naquela final, e é um ataque que vai ter o Bronzite comandando. Né? Para quem não viu, tem lá no Instagram inclusive um corte disso, mas tem um vídeo no YouTube também, onde eu falei muito de ter um quarterback do estilo do Bronzite te traz mais opções ali de versatilidade, de improvisação, e um cara que tem potencial para melhorar como passador. Né? Eu acho que no FABR, por mais que quando eu estou vendo, por exemplo, o NFL, não seja o estilo de QB que me chama mais atenção, pro FABR, para a realidade do futebol americano brasileiro, eu acho que você ter um quarterback que tenha mobilidade para correr e está se desenvolvendo como passador, talvez seja uma opção melhor do que um cara que, a menos que você tenha, obviamente, um jogo aéreo muito bem estabelecido, do que às vezes um cara um pouco mais duro dentro do pocket, que você não vai conseguir se livrar se só ele tiver um jogo ruim. Mas assim, é um jogo interessante, eu acho que esse ataque do Bristol tem altos e baixos, né, na linha ofensiva, pode correr bem com a bola, como pode sofrer um pouquinho. Acho que ter o Bronzite vai abrir esse leque mais uma vez e vai encarar uma defesa que, tirando a final da Série Prata, jogou muito bem, né, verdade seja dita, na final da Série Prata também tomou pontos ali em situações de campo curto, né, então é uma defesa que jogou bem, a Lud é quem cuida dessa defesa, né, uma defesa que tem Noronha e William ali como linebackers, caras que eu gosto bastante. Tem o Shotinho e o William, né, comandando ali os linebackers. Aí tem o Noronha na DL, Brents na secundária, tem Giovanni na secundária. Então tem vários nomes ali que a gente deve ouvir durante esse jogo, que são interessantes, né? Mas eu acho que vai ser um bom termômetro também para ver o quanto o físico, que eu sempre falo dos times de São Paulo, contra o resto do Brasil. Né, o Bristol vem do Paraná, onde o jogo físico importa muito, onde é um jogo corrido goela abaixo muitas vezes. Então vai ser um desafio bem legal para essa defesa de Caraguá logo nessa estreia. Né? O Bristol joga em casa, inclusive, então o Caraguá tem essa viagem para jogar no domingo. E eu acho que é isso da parte assim, ataque e defesa Bristol e Caraguá. Agora, virando um pouco para o ataque do Caraguá contra a defesa do Bristol, é um jogo que para mim é um matchup desfavorável para o Caraguá. Né? Porque assim, a equipe trocou de quarterback, pelo que o mapa postou, né? E o mapa sempre fala com as equipes, não vai ser o Ricardo, vai ser o Eric. O Eric estava jogando de tight end, estava jogando bem de tight end, então eu acho que você perde ele já um cara que estava produzindo, né, como recebedor, às vezes alinhava ali como running back, correr algumas bolas, mas você está tentando realmente fazer uma mudança. O Ricardo, apesar de muito esforçado, ele não teve consistência durante toda a SPFL, teve jogo, acho que ele acertou 1 ou 2 passes de 20 tentados e realmente no Brasileirão você não vai conseguir vencer atuando dessa forma. É um time que eu imagino que vai primariamente correr mais do que passar, né, uma equipe que tem ali um backfield muito interessante também, mas vai ser bom ver essa mudança. E para a defesa do Bristol pode ser uma novidade, né? Eu não imagino que taticamente o time mude muito, até porque não tem tempo para mudar tanto assim. E porque o Caraguá é um time que a gente viu que está tentando jogar um ataque simples, mas ele quer jogar bem feitinho, quer jogar direito. Então eu acho que isso vai ser muito importante também, já para o ataque se testar contra uma defesa que é física, contra uma defesa que consegue fazer barulho, contra uma defesa que erra pouco. E vai ser um duelo bem interessante. Mas, falando já meu palpite para esse jogo, eu acho que o Bristol é favorito, não só por jogar em casa, mas por ser um time talvez mais pronto. O Ghost está se desenvolvendo, está se entendendo, e tem o aspecto do quarterback, que acho que para mim aí, numa situação parelha, né, dos dois times, eu acho que você ter um quarterback novo, que ainda não jogou na posição assim, provadamente, vamos dizer assim, eu acho que é um diferencial para mim. Para fechar a D2, a gente tem o jogo entre Paraná Guardian Saints e Joinville Gladiators. As duas equipes estreiam também no Brasileirão. O Gladiators estreia em 2023, não jogou nessa temporada, né? O Paraná Guardian Saints foi semifinalista do Campeonato Paranaense, caiu para o Curitiba Crocodiles. E é um jogo que a gente tem um favorito também, né? Antecipadamente falando, né? Que é o Guardian Saints. Apesar do Guardian Saints não ter jogado talvez a altura do que muita gente esperava, inclusive eu, um time que trouxe ali
um pacotão de reforços no começo da temporada, se reforçou, trouxe uma galera. O Tula Esquinho foi embora, né, pelo que me falaram, né, que era o quarterback reserva imediato, voltou pro Brown Spiders. Então não sei se a equipe perdeu aí mais muitos jogadores do que a gente viu no Paraná. Mas é um jogo, de certa forma, até que bom para o Guardian Saints estrear. Né, o Guardian Saints que foi finalista da D2 ano passado, perdeu só para o Juiz de Fora, porque é um jogo bom para você conseguir rodar muita coisa com o Leandrinho, você tentar bater em muitas teclas que não funcionaram no Paranaense, e você vai encarar uma equipe que está em reformulação. O Gladiators tem uma tradição gigante dentro do FA brasileiro, não só lá do Sul, mas é uma equipe que está em reformulação, está em reconstrução, não é uma equipe que está apelando para trazer ali jogadores aos montes, pelo menos do que a gente tem visto. Então é uma equipe que está se preocupando em formar, em cuidar de quem está lá, e isso é bom também, eu acho que a gente tem que valorizar isso também. Mas é um jogo bom para o Paraná Guardian Saints conseguir testar muita coisa, para a OL tentar ser mais física. Eu falo que, para mim, esse Paraná Guardian Saints ele está a uma OL física de ser um time que brigaria mais de frente no Paraná, e eu acho que na D2 isso também vai fazer diferença, que vai encarar times físicos, vai encarar Canoas Bulls, vai encarar Pumpkins, vai encarar Ocelotes, vai encarar Spartans em alguns cenários de classificação. Então, você tem que ser mais físico dos dois lados da bola, no ataque e na defesa. Eu acho que, para mim, se o Guardian Saints conseguir arrumar isso, o ataque vai rodar muito mais, os play actions vão entrar melhor, as corridas do Leandrinho encaixam melhor, e o ataque como um todo funciona. A defesa, eu acho que é o mesmo aspecto que eu falei no último jogo do Caraguá. Você não sabe muito bem o que vai vir daquele ataque, então você tem que se ajustar um pouquinho com o passar do jogo, ver ali a sua defesa base e ir ajeitando um pouco mais. É um quarterback que corre, é um quarterback mais de pocket, joga com um running back, 2 running backs e tudo mais. Então eu acho que é uma defesa que tem o Darcy ali, que joga como middle linebacker, né, se eu não estou enganado, e é um cara que, pelo que eu vi jogando ao vivo, é um cara muito inteligente, que fala ali bastante do que está acontecendo durante o jogo. Então é um jogo interessante para essa defesa também. Eu acho que é um jogo bom para a defesa ter a base e ir ajustando a base com o passar do jogo. Do Gladiators, a gente não tem nem muita coisa para falar, né, exatamente, porque a gente não viu jogar esse ano. Ano passado o time foi 0-4 na BFA e não foi um 0-4 muito competitivo. Acho que só teve um jogo contra, eu não lembro qual era o time, mas que foi 14-9, que foi o jogo mais parelho assim que o Gladiators teve. Então, tá jogando na D2, eu acho que foi uma baita decisão para a equipe encarar ali times que estão talvez na mesma situação de reconstrução, de se ajustar, de entender o que dá para fazer ou não no cenário nacional. Eu achei uma decisão muito boa do Gladiators, mas meu favorito para esse jogo é o Paraná Guardian Saints. Virando a chavinha agora para a D1, a gente tem 2 jogos, né, que vão rolar na D1. Os 2 jogos são pelo grupo B, né? Então o grupo B tem 5 times, a RFA vai ser o bye, né, dessa semana, vamos dizer assim, o único time do grupo que não vai jogar. Começando pelo sábado. Sábado a gente tem no Rio de Janeiro Flamengo Imperadores e Galo Futebol Americano. É um jogo que eu estou bem ansioso para ver por vários motivos. Primeiro, é um duelo de campeões nacionais, né? É um duelo que quem gosta de futebol americano vai querer assistir. A gente está falando de 2 equipes muito tradicionais. O Flamengo é uma equipe muito antiga, o Galo é uma equipe que tem uma realidade muito diferente das outras da FABR no aspecto de treinamento, financeiro e tudo mais. Então monta todos os anos times muito bons. Trouxe aí para o segundo semestre o Caravita para comandar esse ataque, que para mim foi uma baita decisão. Eu gosto muito mais que o Caravita tenha sido escolhido do que você às vezes arriscar um americano que você não tem tanto conhecimento, não tem tanta bagagem, ainda mais tão perto, né? Porque o Caravita jogou a SPFL inteira pelo Weiler, jogou até a final e jogou bem. Semifinal e final oscilou um pouco mais, mas ele não estava 100%. E ele agora foi para o Galo, acho que uma semana depois, ou na semana que acabou a SPFL ele foi. E aí ele teve tempo para rodar com todo mundo, teve tempo para testar com todo mundo, e foi uma equipe que trouxe muita gente, né? Já tinha trazido no começo do ano para jogar o Mineiro, né? Trouxe Marlos, trouxe o Ryan de volta, que para mim foi a melhor movimentação da última temporada do futebol americano. E é um time muito bom, né? Algumas chegadas que a gente teve, né, após o Mineiro, né? Teve o pacote que veio do Vailers, né, que tinha Caravita, Prince, Vilela, tinha um menino da linha ofensiva que me fugiu o nome agora. O Ariel também, que era running back do Canoas Bulls, eu acho que vai ser um bom running back 2 ali do Geller, ou não sei como o Galo pretende equilibrar, né, os times que vão jogar CBFA, BFA, mas chega ali para assim, ser um sólido running back 2 ou
um possível bom running back 1. Aí a gente tem que ver como ele encaixa com essa linha ofensiva, que é muito boa também. Né? Tem o Quintas, que é um cara muito veterano ali na posição de center, tem outros caras que chegaram também no início da temporada. E é um time muito interessante, né? E assim, a gente olha para esse ataque já tinha Vilaça, já tinha Pokémon, já tinha o Geller, e chegou agora Caravita, Princess e Marlos esse ano. A gente olha para essa defesa que já tinha Cotô, já tinha Deluca, até deixei anotado aqui, já tinha outros caras. Aí a gente teve a chegada de Ryan, de Stutz, do Lucas. Então, é um time que é candidato ao título por realmente estar montando ali um elenco muito, muito forte dos dois lados da bola, né? Então, eu acho que do Galo é até um pouco isso, né? Acho que já é um panorama geral. E o Flamengo Imperadores é um time que eu estou muito ansioso para assistir, porque a última impressão que a gente teve do Flamengo não foi das melhores. Foi aquela derrota para o União da Serra na Taça Brasil. A equipe vai ter uma mudança aí na posição de quarterback, né? Ano passado a equipe tinha uma mão no comando, uma mão segue no Spartans, inclusive já jogou. O Ival Maziero, né? Que é quem vai comandar o ataque, veterano da equipe do Imperadores, jogava como linebacker e está aí fazendo essa transição para QB. Eu lembro que o pessoal do Imperadores até postou nas redes sociais ele falando um pouco sobre essa transição. Mas é um time de muita tradição. É um time que tem ali bons jogadores também dos dois lados da bola. A gente olha para esse ataque que está recheado de veteranos, né? Tem Cebola, tem R40, mas eu não sei até onde esses veteranos vão conseguir segurar esse Galo. Né? Ano passado as equipes se enfrentaram 2 vezes no Brasileirão. O Galo venceu as 2 pela fase de grupos e acho que na primeira ou na segunda rodada de playoffs, né? E o Flamengo foi eliminado. Mas o Flamengo joga em casa. O primeiro jogo ali, a gente não tem tido muitas informações, né? A equipe teve um amistoso ali contra o Vasco, né? Antes da competição. E é um jogo interessante. O jogo vai ser transmitido, inclusive, então deve sair muita coisa entre hoje e amanhã no perfil do Brasileirão. Então, para a galera acompanhar, o jogo vai ter uma transmissão bem legal. Estarei na narração desse jogo, inclusive. Então, para quem quiser acompanhar, aparecer lá nos comentários, para a gente poder conversar durante todo o jogo e acompanhar a abertura do Brasileirão D1. E o meu favorito para esse jogo é o Galo, né? Eu acho que é indiscutível. O Galo, para mim, hoje só não seria favorito num jogo contra o Croco, né? E mesmo assim seria um jogo muito parelho. Para fechar, a gente tem no domingo, 10 horas da manhã, Juiz de Fora Imperadores contra o Vila Velha Tritões. É um jogo interessante também para a gente assistir. O primeiro jogo do Tritões na temporada, né? O Tritões não jogou nada no primeiro semestre. O Imperadores jogou o Mineiro, chegou até o Gerais Bowl, né? Onde foi derrotado pelo América. Depois jogou a semifinal do Minas Bowl, onde perdeu para o Galo. Então é um time que começou muito bem o Mineiro, não terminou legal. E tem aí um desafio muito grande, que é impor o seu estilo de jogo contra esses times de nível nacional. Né? Para quem já viu o Imperadores jogar, ou quem não viu, é um time que quer correr pesado, é um time que gosta de usar formações com tight ends, 2 running backs, e que passa pouco a bola. Né? Então o time tem que correr bem, a OL vai ter que dar um passo a mais no aspecto físico também, ou a equipe vai ter que ter um plano B, olhando para o jogo aéreo, olhando talvez para correr em espaço mais aberto, tentando correr de outras formas, porque vai encarar desafios muito grandes aí dentro desse grupo B. Né? O grupo B que tem Tritões, tem Flamengo, tem Galo e tem a RFA. Então esse time ele vai ter que fazer um pouco mais, né, para conseguir desempenhar e ter chances aí de ir para os playoffs. Das anotações que eu tenho aqui do Imperadores, né, eu acho que é bem isso, sabe? A defesa é uma defesa que tem que melhorar dos dois lados, né? Os últimos 2 jogos sofreu no jogo aéreo, sofreu no jogo terrestre. A secundária, o pessoal de Minas sempre me alertou de certa forma que era uma secundária que tinha problemas e realmente vendo a gente vê que tem. O front consegue parar em alguns momentos, mas também quando pegou times ali um pouco mais fortes não conseguiu segurar. Então eu acho que passa muito pelo físico dos dois lados da bola e passa pela equipe ter um plano B, né? Caso o plano A, que é correr, não funcione da melhor forma possível, você tem um plano B com screens, um jogo aéreo mais refinado de alguma forma, trabalhando coisas diferentes, mas é uma equipe que está na D1 com muito mérito, foi campeão da D2 ano passado e é um time que eu estou muito ansioso para ver. Do Tritões, é um duelo interessante também, porque o Tritões ano passado foi 0-4 no Brasileirão, mas teve ali um jogo parelho contra o Flamengo, um jogo parelho contra o Corinthians, contra o Cruzeiro teve bons momentos, mas aí o resultado para o Cruzeiro favoreceu, porque o Cruzeiro capitalizou, e contra o Galo não conseguiu ali ter muitas oportunidades. Né? Mas é um time que
tem uma tradição muito grande, foi aí, acho que diversas vezes um time que figurou ali entre os melhores do Brasil, tem um título nacional na sua história, é ex-campeão estadual, então é um time interessante, é um time que manteve muita base do ano passado, o Irving deve comandar esse ataque, o Irving está nessa categoria de quarterbacks móveis, que eu acho que podem estragar com as pernas, mas que ainda se desenvolvem como passadores, ele tem um braço muito forte, eu acho que ele tem que conseguir dosar isso um pouco melhor, mas é um time que poderia ter terminado ano passado o Brasileirão, de repente, com um 2-2, com um 3-1, mas terminou com 0-4, porque deu vários tiros no pé em todos esses jogos. Interceptações em horas ruins, a defesa dando espaços, fumbles, errinhos de special team. Então, é um time que tem potencial. Tanto é que na discussão da tier list, eu estava um pouco mais atrás, mas vendo jogos, vendo o que o Felipe falou, eu falo, pô, esse Tritões, de repente, pode beliscar uma vaguinha de playoff como um segundo, talvez um dos melhores terceiros, mas é um time que a gente tem que esperar muito para ver. E é um time que não vi nenhuma confirmação disso, eu recebi 2 pessoas me falando isso, que o Alvarenga voltou, né, running back que estava no Rio Preto Wilders, acabei não tendo a oportunidade de falar com ele antes da gravação desse vídeo, porque eu fiquei sabendo disso ontem à noite, não sei se está confirmado já ou não, mas se voltar, é um cara bom para esse backfield, é um cara que estava no Rio Preto Wilders, que é um outro estilo de jogo do que o Tritões estava fazendo, é um cara que corre bem pelo meio, é um cara que vai conseguir ali aquelas jardas complicadas, e é um cara que naquele backfield do Wilders, ele acabou sendo o jogador mais constante para conseguir realmente ali as situações em que a equipe queria pontuar, né? Ele era o cara ali da goal line, até pelo estilo de jogo dele, né? É um cara mais grandalhão, é um cara que abaixa a cabeça e corre melhor. Então, é uma adição muito interessante se confirmada, né? Então, eu acho que desse jogo também é isso. Eu tô bem dividido pro meu favorito desse jogo. Eu acho que eu vou acabar pendendo pela minha lógica de meritar quem eu já vi jogar, então seria a equipe do Imperadores, até porque, olhando a defesa do Tritões ano passado, era uma equipe que sofria muito no jogo terrestre e é a prata da casa do Imperadores, né? Então, se isso vai realmente funcionar, se a defesa de repente não vai parecer muito física, o Imperadores não vai conseguir jogar, é uma possibilidade. Mas nesse momento, eu vou acabar apostando na equipe que eu vi jogar, que é a equipe de Juiz de Fora. Mas eu acho que é um jogo que o Tritões, se ele apresentar ali alguma coisa diferente, ou se ele conseguir não dar esses tiros no pé que a gente viu no ano passado, o Tritões pode começar com uma vitória no Brasileirão. Bom, gente, o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. E uma coisa que eu não pedi no vídeo de 9 de julho, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários o que vocês preferem. Se vocês preferem um vídeo mesmo que seja longo, né, e que cada um vá ali olhar os jogos, ou vocês preferem que eu faça realmente desse modelo, dividindo melhor ali em 2, 3 vídeos, dependendo da quantidade de jogos do final de semana. Beleza? Tamo junto e até a próxima!